forte, Muito hein? bom, Fortíssimo. eu adorei. Excelente. Não, o questionamento e até perguntando, qual que é a dica que você dá aí pro público que tá assistindo, né? E tanto a gente no YouTube quanto ouvindo a gente no Spotify, porque, por exemplo, eu tinha um dom de me comunicar muito quando era criança, só que no colégio eu era tido como o menino extrovertido, era expulso de sala. Muitos professores me ridicularizavam, enfim. Mas desde sempre eu fui um vendedor nato. E eu não sabia que aquilo era um talento até alguém chegar pra mim e me dizer: nossa, Vitor, você tem um talento. O talento de comunicação, o talento de vendas mesmo, né? Só que lá atrás eu fui muito... Me podaram muito, né? Assim, Pro lado pejorativo negativo da coisa, assim, né? Exatamente. Qual que é a dica que você tem pro pessoal? Pra quê? Para eles entenderem como utilizar esses talentos, né, que podem vir a surgir ainda quando criança, como a comunicação, por exemplo. O que você diria para eles que facilitaria até encontrar o propósito deles? Adorei a pergunta. Primeiro que você não é o único privilegiado a passar por isso, tá, Vitor? Já foi expulso? Veja, os meus pais sempre passavam vergonha em reuniões de pais no colégio. Eu também. Porque eu tinha as melhores notas, eu sempre tive muita facilidade em aprender, mas sempre os professores falavam assim: olha, só tem um defeito, conversa demais. Isso é muito ruim. Conversa demais. Mas veja, não era Perfeito. culpa dos professores e não era culpa dos meus pais falar assim: para de conversar, para de se comunicar. E olha que eu tô falando que é a minha virtude, a minha maior habilidade é me comunicar. Mas veja, o sistema de ensino no Brasil, a cultura do brasileiro e até, veja, a geração dos nossos pais aqui, eles não foram disciplinados, não foram catequizados a enxergar o que a gente tem de habilidade, de talento a ser explorado. Exemplo, quando você vai lá para a escola, no ensino fundamental, você tem várias disciplinas. Português, matemática, história, geografia, enfim. Vamos lá. Eu sempre fui muito bom em matemática. Sempre fui bom em matemática. Aprendia rápido, pegava rápido, mas nunca fui bom em geografia. Tanto os meus professores quanto os meus pais, eles não exploraram o fato de eu ser bom em matemática, de eu ser bom nos números. Eles me cobravam e nem me elogiavam quando eu tirava 9 e 10, não, tá? Em matemática. Mas eles pegavam no meu pé, porque em história e geografia as minhas notas eram próximas da média ali. E veja, as crianças, os jovens, eles são penalizados por não ser bom em tudo. Isso. Quando, na verdade, a escola tinha que ensinar a ser desenvolvido, porque se desde criança eu tivesse sido desenvolvido para cuidar dos números, cara, hoje eu poderia ser o maior economista, poderia ser o ministro da economia do Brasil. Sabe assim, eu poderia ser o estrategista de finanças da Times Square. Sabe? Mas não. Eu fui cobrado a ser bom em tudo. E eu não desenvolvi o que realmente eu tinha habilidade. E por isso que o primeiro passo para a pergunta que a Fernanda me fez é: o que eu gosto de fazer? Muito bom. Sabe assim, volta, rebobina a tua pergunta. Sim. Vamos voltar para a audiência de vocês. O que eu gosto de fazer? O que eu faço espontaneamente? O que eu trabalharia de graça? Ou se eu fosse escolher qualquer profissão, sendo que todas as profissões do mundo me pagariam o mesmo salário, o que eu escolheria fazer? Essa é a primeira reflexão que você tem que fazer para definir uma carreira e tornar essa carreira uma jornada de sucesso. A segunda é: uma vez que eu defini o que eu gosto de fazer, uma vez que eu defini aqui, porque o que eu gosto de fazer, o que eu faço e me dá prazer, está diretamente relacionada ao meu dom, a minha habilidade natural, sabe assim, aquilo que que se for explorado, certamente vai me fazer transbordar. O segundo passo é o quê? Entender a rotina que você vai ter exercendo isso que você disse que gosta de fazer. Constância. Constância. Disciplina. Disciplina, constância.
E principalmente, uma vez que você enxerga no que você é bom, você precisa exercitar. Lembra que eu falei? Eu poderia ter sido exercitado na matemática. Se eu tenho o dom de cantar, a gente tinha citado aqui o exemplo de cantar no chuveiro. Eu tenho. Por favor. Dá uma notinha aí pra gente. Mas veja, se eu tenho uma habilidade com o canto, com a música, com um instrumento, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso exercitar. Qual é a rotina de um músico até participar da maior orquestra do Brasil? Ah, eu gosto das ciências, da área biológica. Qual é a rotina de um estudante para se tornar um cientista desenvolvedor das vacinas da Covid lá no Butantan? Qual foi a jornada deste cara? Quanto tempo ele tinha que estudar? Quantos livros ele tinha que estudar? Quais línguas ele precisou aprender? Quantas enciclopédias ele precisou atravessar para chegar ali nas definições dele? Se eu tenho a habilidade de me comunicar, o que eu precisei fazer ao longo dessa caminhada, dessa jornada? Veja, por muito tempo, eu sabia que eu gostava de falar. Eu tinha dúvida. Eu tenho que seguir na área de comunicação, eu quero liderar, eu quero ganhar dinheiro vendendo. Eu não tinha tudo claro, mas eu sabia que eu ia me sustentar com a minha capacidade de me relacionar e de comunicar com as pessoas. Eu fiz curso de oratória. Eu fiz curso de rádio e TV para aprender a falar com vídeo, a impostar a voz, a falar num tom de voz agradável. À medida que eu fui desenvolvendo isso, fui na fonoaudiólogo, fiz acompanhamento por um bom tempo, fiz aula de canto, fiz aula de teatro, para aprender Melhorar. a transmitir Melhorar não, fortalecer a que você é minha de ideia, para transmitir a minha mensagem. Porque comunicação, o significado de comunicar é tornar comum o que eu penso, ser comum, ser compreendido pelo outro. Então, veja, se eu não exercito, certamente a minha virtude vai ser um tesouro enterrado. Então, o segundo ponto é, qual a rotina que eu vou precisar ter para chegar onde eu desejo? É a questão da disciplina, do foco, da resiliência, porque é um processo, não é um passo, é um processo com vários passos. Tentativa, acertos e erros. E aí tem algo que eu costumo dizer para os meus mentorados, para os meus liderados. Quem que se destaca, quem que sobressai e quem que sobrevive? Quem tem celebrações rápidas, lutos rápidos, quem aprende rápido. Quanto mais rápido você aprender. E aí o aprender está entre parênteses. Errar, corrigir e refazer. Quanto mais rápido você for neste processo, mais longe você vai. Porque tem gente que sofre, tem gente que não aceita, tem gente que remói e aí estaciona. Então, quanto mais rápido você passar por este processo, quanto mais rápido você entender qual rotina, qual preço você vai precisar pagar, mais longe você vai. E independente do caminho que você desejar seguir, independente da carreira que você desejar seguir, independente do negócio que você escolher abrir, independente do segmento, você pode empreender, mas você pode intraempreender, que é a minha escolha de carreira. O que é intraempreender? É trabalhar em uma empresa e me comportar como dono dessa empresa, que é o conceito de accountable, né? Que é se comportar como dono. Isso é intraempreender. Eu estou empreendendo dentro de outra empresa e custa mais barato, porque eu estou trabalhando dentro de uma marca, eu tenho... Já tem toda a ferramenta, tenho toda suporte, a ferramenta, todo o suporte, a estrutura, eu tenho sistema de tecnologia e tenho o suporte ali de outras pessoas. E ainda estou ganhando por isso, com possibilidade de construir a minha remuneração de acordo com a minha performance. Essa é a vantagem do mercado de vendas, do mundo dos negócios, né? Então, eu escolhi intraempreender. Independente se você vai empreender, que é ter o seu próprio negócio, ou intraempreender, construir um negócio dentro de outra empresa, você vai precisar pagar o preço. E aí, veja,
é melhor pagar o preço do que pagar o prejuízo. O pagar o preço é o quê? Intraempreendendo. Eu preciso me limitar ou me condicionar aos valores, aos objetivos, aos processos, às metodologias, à cultura de uma empresa e me adaptando e participando do processo evolutivo disso, crescendo junto com a empresa e crescendo também enquanto profissional. Ou se eu quero empreender, eu vou precisar de quê? Fazer um investimento, dedicar mais horas do meu dia, do meu tempo, ter a flexibilidade de horário. E veja, flexível não é trabalhar menos, é se esticar, ser flexível, trabalhar mais, né? Ser o zelador da empresa, ser o marketing, ser o financeiro, ser a força de venda, ser a administração dessa empresa. Independente do caminho que você for seguir, você vai precisar passar por uma rotina. E essa rotina não é só de conquista. Não é só de glamour. Isso que eu ia falar agora, é tentar assim, se planejar para chegar àquele ponto e também errar, né? Tem dia que você volta para casa frustrado. E isso acontece em qualquer negócio. Se você me disser que todos os dias você volta orgulhoso do dia que você teve, eu te chamo de mentiroso. É verdade. Tem algo que eu digo muito em vendas, que o próprio vendedor, e aí leva muito para o âmbito que você trouxe para a gente aqui, né? Do comemorar rápido, tanto do lado da frustração, né? Quando a gente entra naquela desmotivação para passar rápido por aquilo, superar rápido, tanto no lado da comemoração, né? Eu costumo dizer o seguinte, que os vendedores de sucesso, o que eles têm? Eles comemoram as vitórias, as vendas, mas voltam a fazer o que estavam fazendo, porque é justamente aquilo que permite que eles tenham sucesso a longo prazo, né, de continuar vendendo, atendendo novos clientes. Mas você trouxe vários pontos aqui pra gente. Muitos.